Gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que vieram assistir essa mesa aqui no Seminário de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia, feito pelo IRI, em parceria com o IDP. Né? E dizer que nós estamos um pouco atrasados, né? Porque o atraso começou, um efeito cadeia, né? Começou de manhã e foi avançando durante toda a tarde. Dizer que esse seminário tem o objetivo de discutir a segurança pública nos mais diversos âmbitos e ajudar na formulação, quem sabe, de políticas nacionais sobre essa temática. Né? Nós, enquanto instituto que o IRI temos como objetivo incidir nas políticas nacionais e também internacionais para o bem-estar, né, de uma sociedade como um todo, seja no Brasil e também, sempre que possível, ao redor do mundo. Essa mesa ela foi construída em parceria com um grande amigo meu, a quem eu convido para vir para a mesa, o Marinho Soares. Né? O nome da mesa é Segurança Pública com Viés Antirracista. E o Marinho Soares é advogado criminalista, gestor... É tanta coisa aqui que se eu for ler tudo, eu acho que a gente acaba o tempo. Mas eu vou ler só um terço aqui. Advogado criminalista, gestor em segurança pública e doutorando em direito penal. É oficial também do Exército, doutorando em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Penal, gestão em Segurança Pública e Justiça Criminal pela Universidade Federal Fluminense, também em Psicologia Jurídica pela Universidade Cândido Mendes, é representante da OAB no Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Estado da Bahia e é coordenador-geral do Educafro, Bahia, e presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Bahia. Né? Eu não quis falar que ele é da Agulhas Negras, tá? Essas coisas todas. E da parte também que ele ficou preso, eu também não, ele vai tratar, talvez, com certeza, dessas questões, mas é só uma brincadeira. Eu queria também chamar o Yuri Silva, que é secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Igualdade Racial. Yuri Silva é mestrando em Gestão e Políticas Públicas pela FGV, foi coordenador de Direitos Humanos do IRI, consultor de Políticas Públicas e Comunicação Estratégica na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia, CONDE, coordenador nacional e coordenador de projetos e políticas públicas do Coletivo de Entidades Negras, e hoje é esse secretário nacional do Sistema de Promoção de Igualdade Racial no Ministério da Igualdade Racial, no MIR. Convidar também para compor a mesa Thaís Ramos Trindade. Thaís é capitã da PM Bahia e coordenadora do Núcleo de Matriz Africana da PM. Thaís é mestre em Segurança Pública pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Segurança Pública pela Academia da Polícia Militar e em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, além de especialista em Ciências Criminais, Direito Constitucional e Direitos Humanos. Enfim, eu sou Marcos Rezende, moderador dessa mesa, e com essa responsabilidade, né, de conduzir essas três grandes autoridades no que tange ao debate sobre segurança pública com viés antirracista. Eu gostaria de começar essa atividade passando aqui a palavra para a nossa capitã Thaís, para ela começar com as suas explanações, nós vamos abrir aqui um espaço de 10, 15 minutos para cada convidado, para cada orador, e, se for o caso, também um espaço para que a gente possa fazer alguns questionamentos ao longo da nossa atividade. Thaís. Posso ficar de pé? Fique à vontade. Agora, sim, é uma mulher de 1,83 de pé. Eu não sei se vai dar certo. Aí eu preciso saber, o pessoal que está filmando, se vai dar certo. Como tem uma apresentação aqui da Thaís, eu estou pedindo para Yuri e o Marinho... Certo. Boa tarde, gente. Nossa, estou fraquinho, né, Liz? Vou falar um pouco mais alto para ver se vocês me respondem com mais vigor. Boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem? Que bom. Espero que a nossa roda seja uma roda de afetividade, embora o que a gente vai falar aqui seja a partir de uma comunicação que não é tão afetiva, é uma comunicação mais violenta. Então, eu gostaria de dizer que, embora seja um tema que dialogue com comunicação violenta, que a gente possa ter uma comunicação afetiva. E, para a gente começar, pode soltar o slide, por favor?
Para a gente começar, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Vocês aceitam? Depende. Depende, porque ela é de turma. O convite é rápido, simples. É o seguinte, a gente só vai levantar. O convite é para levantar. Só. E os mais tímidos e as mais tímidas ficam assim, meu Deus, vai ser uma palestra participativa. Pronto. E aí, o que a gente vai fazer? Nós iremos caminhar e iremos escolher uma pessoa que é diferente da gente. Ou seja, todo mundo. Certo? No 3, e só tenho 15 minutos. 1, 2, 3, valendo. É rápido. E é para sair do lugar. Rápido, 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 rápido. Foi. Pronto. Aqui comigo, gente. Eu só tenho 15 minutos. Ó, vocês vão fazer o seguinte. Você não vale, que você... Já achou? Pronto. Ah, ele ficou sozinha? Você nem saiu do lugar. E você está com quem? Alguém está sozinho? Pronto. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão ficar de frente um para o outro. Ou para a outra. De mãos dadas. Ó, o Marcos me falou que não era para eu quebrar o protocolo, mas, infelizmente, posso desligar a luz? Pode desligar a luz? Pode? Pronto, acabou, pronto. Vou fazer o seguinte. Em silêncio, vocês não vão olhar para mim, eu sei que sou muito bonita. E quem discordar, eu vou discordar. Vão olhar para essa pessoa que está aí diante de você. Gente, é só para olhar, não é para paquerar, não é para nada. É só para olhar. E nesse olhar, você vai oferecer para essa pessoa uma comunicação efetiva, sem falar nada. Sem falar nada. É sem falar nada. Uma comunicação afetiva. Em silêncio. E não olhando para mim. Olhando para essa pessoa. Nessa mesma comunicação, você vai sentir a mão dessa pessoa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É sem falar nada. Essa mão dessa pessoa, ela exprime uma jornada dela e dos ancestrais dela, que talvez você nem imagina. Talvez essa pessoa que está na sua frente passe por outras pessoas e ela não é vista. Ela é invisibilizada. Talvez essa pessoa seja diferente de você. Mas nesse momento, é só você e ela. Dizem que através do olhar a gente consegue ter uma conexão. É o momento que os nossos neurônios eles fazem um emparelhamento. A gente está se conectando um com o outro. Com a história. Que às vezes é uma história coletiva. Às vezes é um atravessamento coletivo. Que no dia a dia a gente passa a despercebido. Sem muito movimento, você vai entregar o sorriso para essa pessoa. Dizendo assim, cara, que bom que você está aqui. Sem dizer, é sorrindo. Que bom que você está aqui. Que bom que essa violência que a gente aprendeu a se comunicar não permitiu que você desistisse. Que bom que você deu continuidade ao que os seus ancestrais iniciou lá fora. E em agradecimento a gente vai dar um abraço. Calma! E aos homens, olha só, eu não quero ouvir tapa nas costas. É abraço mesmo. É abraço.
Muito obrigada. Me diga uma coisa, rapidamente. Curtiram fazer isso? Curtiram? Sabe como é o nome disso? É uma tecnologia africana chamada Ubuntu. É através das pessoas que a gente pode ser alguém. Só que assim, a gente não está aqui para mentir, né? A gente não está aqui para mentir. De fato, pode passar, por favor. Não é dessa forma que a gente se comunica. Não foi assim que a gente aprendeu. A gente aprendeu assim, ó. Gorda demais. Também com esse shortinho. Ei, você é segurança? É ladrão. É ladrão. A gente aprendeu a se relacionar assim. Categorizando as pessoas a partir do que a gente acha que vê. E, obviamente, pode passar, por favor. E, obviamente, pode passar. Pode passar. Não era para passar toda assim, não. E, obviamente, que a gente não aprendeu isso sozinho. E nem sozinha. E eu vou trazer aqui na perspectiva racial. Alguém pode me dizer quem é o grande organizador das nossas relações? Chutem. Quem que organiza nossas relações? Coração. Quem que organiza nossos corações? Nossos corações, ó? Nossas relações. Quem que organiza? Qual o ente que organiza? Não, o Estado. O Estado vai dizer como é que a gente se relaciona. E deixa eu lhe contar uma coisa. Sabe como o Estado, de uma maneira geral, em tempos de outrora, nos ensinou a nos relacionar? Dizendo que pessoas como eu eram semoventes no Código Civil. Não era falando, não. Era dizendo que pessoas como eu não deveriam adentrar na escola. Por lei. Era dizendo que pessoas como eu não poderiam acessar a terra. Era dizendo, inclusive, as pessoas que estavam na escola que deveria ter uma educação eugênica, uma educação eurocêntrica. Era dizendo que o nosso repertório de relação interpessoal e intrapessoal tinha que ser partido a partir do eurocentrismo. Só que a grande questão é o seguinte, o slide, gente. Eu preciso que eles vejam a imagem. A grande questão é o seguinte. Quando a gente aprende... Pode passar. Pode passar. Pode passar. Volte. Aí. Quando a gente aprende a se relacionar desse jeito, a gente cria uma espécie de um sujeito que é ideal. E à medida que as pessoas vão se afastando desse sujeito ideal, elas passam por um processo de desumanização. E nesse processo de desumanização, a violência é a linguagem. Foi o que o nosso ministro falou embaixo de ataque preventivo. Eu te ataco pelo que você é, pelo que eu vejo de você. Pode passar. Tenho 5 minutos. Cadê, gente? O próximo slide seria... Os números estão nos dizendo que pessoas estão morrendo. Pessoas indígenas estão morrendo. Pessoas negras estão morrendo. Mulheres estão morrendo. Pessoas LGBTQIA+ estão morrendo. A gente trouxe tudo isso em números. Policiais estão morrendo. De folga. E a grande questão é, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse problema? Que é de segurança pública. O que a gente faz?
Na Bahia, uma das primeiras coisas que a gente fez, que o nosso comandante-geral fez, dentro de uma perspectiva racial, foi criar um núcleo de matriz africana. Pioneiro no Estado. Pioneiro no Brasil, inclusive. Oi? Aí, ó os números. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Sim, voltando, quando voltar de novo, a gente volta para cá. Foi criar um núcleo de matriz africana. Foi criar um centro de valorização da mulher. Foi criar em todas as áreas de ensino da Polícia Militar da Bahia a obrigatoriedade do ensino das relações raciais e de gênero. Foi criar uma ronda de proteção de terreiros. Mas um dia o nosso comandante-geral, o nosso coronel Coutinho, disse o seguinte, olha, essa cura do conhecimento é importante, mas eu quero mais. Eu quero mais porque os meus policiais lidam com isso todo dia. Isso aqui é todo dia. É violência todo dia. E isso aqui adoece. Quando ele fala eu quero mais, ele fala assim, olha, eu quero mais porque esse assunto é importante. Esse assunto não é um viés antirracista. Esse assunto é segurança pública. Falar de segurança pública sem falar de antirracismo é falar de não ter direitos fundamentais para um grupo de pessoas. Então ele falou, eu quero mais. Eu quero mais porque eu tenho 80% dos meus colaboradores, homens e mulheres negras, entre pretos e pardas. Então esse assunto precisa ser tratado de maneira mais profunda. E aí ele falou, olha, vamos tratar esse assunto aqui dentro, a partir da saúde? Mas eu não quero uma saúde eurocêntrica. Eu quero uma saúde plural. Eu quero uma perspectiva afrocêntrica também aí nesse contexto. Para que o repertório dos meus colaboradores seja para além de um viés racial. E aí eu sei que eu estou quase sem tempo nenhum, vou passar só um vídeo de 2 minutinhos para saber o que a gente tem feito lá na Bahia. O que o Coronel Coutinho tem feito lá na Bahia na perspectiva racial. Como é que ele tem trabalhado antirracismo, para além de colocar nossos policiais na sala de aula. Como é que ele tem trabalhado essa cura da consciência? Como é que ele tem trabalhado essa transformação de colaboradores e colaboradoras? Pode passar, por favor, pode passar o vídeo. Outro. Outro. E agora? E agora? Se eu te perguntasse Agora precisa o que é o imagem. amor, o que você... Se eu te perguntasse Tá sem imagem. o que é Não? Está contando meu tempo, mas... Viu? Viu, professor? Suspendeu a contagem, né? E eu acho super importante que vocês vejam o vídeo, porque eu acho que o vídeo vai falar muito mais do que a gente está trabalhando aqui. E aí? E aí? Eu queria fazer uma sugestão. Certo. Que é deixar o vídeo. Quando ele conseguir, a gente vê se dá na próxima fala. Thaís. Sim. E a gente faz na sequência, ou Pronto. seja, a gente convida o próximo e quando o vídeo estiver pronto, pode ser assim? Vamos fazer dessa forma, tudo bem? Eu acho que todo mundo quer ver o vídeo. Todo mundo silenciou. Mas eu concordo.
Eu concordo. Todo mundo silenciou, Thaís, porque as pessoas continuam com dificuldade, apesar de você ter 1,80 m, é bonita, é legal, Oh, mas meu Deus. tem uma farda aí que a gente ainda não conseguiu superar. Gente, Essa máfia, o corporativismo sempre esteve presente, né? para resumir o papo, de verdade aqui, para resumir o papo, Alô, não alô, sei alô. se o Vida vai rodar ou não, mas para resumir o papo, o que a gente tem feito lá na Bahia é um movimento de retirada dessa segunda pele aqui, ó, Esse tá. Do outro não tá. para cuidar da primeira pele. O que a gente tem feito, o que a gente acabou de fazer com vocês aqui, é fazer com que o colaborador o policial, o homem e a mulher policial, a pessoa policial entenda que foi ele. Foi essa pessoa que trouxe ele até a instituição. E essa pessoa precisa ser cuidada. Precisa ser cuidada, não numa perspectiva em que ele acha que todo mundo é igual. Não. Que ele sabe que todo mundo é diferente. E que as pessoas são diferentes e precisam ser respeitadas a partir das suas diferenças. O que a gente tem feito lá na Bahia é, para além de colocar todo mundo sentado para a gente falar sobre antirracismo, o que a gente tem feito na Bahia é uma imersão de antirracismo. A partir de uma educação afrocêntrica, em que possa mudar o repertório de um criminoso nato. Que eu possa mudar um repertório de uma fundada suspeita. O que a gente tem feito na Bahia é ter trabalhado a força a serviço do cidadão numa perspectiva de cuidado. Porque, na linguagem da violência, a gente já entendeu que não dá certo. Talvez, na linguagem do cuidado, a gente possa experienciar algo menos letal. Para que meus irmãos e irmãs, negros e negras, não morram mais. Nem vestido de axé, sou filha de Ogum, nem vestida de farda, e nem vestido de civil. Que a gente possa fazer uma segurança cidadã, como tem que ser. O Vida é um pouquinho disso, do que o nosso comandante-geral tem feito lá na Bahia. Muito obrigada a todos e todas. Gostaria de agradecer demais a escuta e lembrando que é na escuta que a gente costura novas modalidades de fazer segurança cidadã. Gostaria de convidar a Marinho e Yuri de volta para a mesa, por favor. Enfim, nossas questões, Thaís, parabéns, nossa querida Thaís Trindade. O que nós percebemos, o que nós sabemos, de fato, é que a cada 23 minutos, inclusive, uma pessoa negra morre nesse país. Nós sabemos que o sistema prisional está abarrotado de pessoas negras também. Então, essa mesa se propõe a fazer debates como esse, porque, como bem foi colocada pela capitã Thaís Trindade, as pessoas que morrem, seja de um lado ou seja de outro, né, seja do lado, como se houvesse lados, né, porque não tem, é a mesma coisa, são corpos negros, né, dilacerados num Estado que não nos garantiu direitos e que ainda tem muita dificuldade de dialogar com o nosso jeito, a nossa forma, com mais da metade da população que acompanha. É por isso que é difícil dizer que o Brasil é uma nação. Enfim, Capitão Marinho, Soares. Não, se você quer passar... É porque aqui a gente está fazendo um processo que é assim, mulheres, depois você falou que você se sentia mais velho, aí você queria falar na frente, depois o jovem. Mas então, Yuri, você quer...
Por favor, Yuri. Ele passou, eu falo. Você tá, Não, tá, veja até você. tá carente. Veja até você. Eu faço um carinho. Te amo. Não, vai te lembrar. Quanto tempo eu tenho? Pessoal, boa tarde, boa tarde. Vou tentar ser disciplinado. Viu? Quando o Marcos, primeiro agradecer a Marcos o convite, hoje eu estou em Brasília, porque ele não só me convidou, como ele falou que se eu não viesse, nossa amizade acabaria. Eu quero tudo menos acabar a amizade com ele. Então, estou aqui, agradecer pelo convite, pelo evento, e realmente, para quem está podendo participar no dia de hoje e vai participar de amanhã, sabe que é um evento realmente grandioso e que eu tenho a honra de estar aqui. Muito obrigado, meu amigo. E aí, quando o Marcos me ligou para conversar, isso aqui é a introdução, não está contando meu tempo não, tá? Putz. Então, rapidamente, eu falei, Marcos, a gente tem que falar sobre segurança pública no viés antirracista. Por quê? Porque por muitos anos, principalmente na época da ditadura militar, existia a criminalização do debate público à discriminação racial. Então, se vocês fossem debater publicamente a questão da discriminação racial, você era preso. Debater publicamente a discussão racial, ou publicamente questões raciais, era crime. E a gente fazer um debate sobre segurança pública sem um recorte racial, eu acho que é chover no molhado. Tá? E hoje, aproveitar que nós estamos na Constituição, que em tese, tudo que a gente pode falar, em tese, né? Porque toda vez que eu falava e escrevia, era preso, e você é testemunha disso. Então, em tese, né, a gente pode falar e escrever. Então, eu falei, vamos fazer o debate da questão racial. E aí, pessoal, eu aproveitei o ensejo, e Thaís já mudou minha fala. Eu vi mais cedo o capitão Igor, da Força Invicta, lá da Bahia, da Força, que é uma associação dos oficiais da polícia. Eu ia fazer a fala baseado nele, Thaís mudou minha fala, da saúde mental. Então, isso é a segurança pública. Então, tudo que a gente vai discutir segurança pública não tem como discutir sem não trazer a questão racial. Eu comecei a prestar continência com 5 anos de idade. Eu entrei no corpo da Polícia Militar com 5 anos de idade. Com 11 anos, eu fui fazer natação. Eu estudava no corpo da polícia, eu fazia natação em um bairro, era distante o colégio. Eu pegava 2 ônibus e não dava tempo de voltar para casa, depois da natação, e voltar de novo para o colégio. E eu fazia natação no clube dos oficiais da Polícia Militar. E quando acabava a natação, acabava 10 horas a natação, a minha aula começava às 13, eu não poderia, Marcos Alan, ficar no clube porque meu pai era sargento de polícia. E sargento de polícia não poderia ser oficial ou não poderia ser sócio do clube de oficiais. Agora, o bandido que não usa farda, ele poderia chegar lá na secretaria do clube dos oficiais e se associar como sócio do clube dos oficiais. E aquilo na minha cabeça de 11 anos não entrava. E não dá para discutir a questão da segurança pública, a questão da polícia militar, sem discutir a questão racial. Todo mundo aqui sabe, eu não vou aqui dizer a vocês quando foi criada a polícia, como foi criada, qual o objetivo, nada disso. E aí, quando a gente fala de uma segurança antirracista, quando Thaís fala da não violência, hoje, quando eu acordei, meu direct aqui no Instagram estava pipocando com um vídeo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que um dos policiais deram mata-leão em um cara que estava vendendo pipoca na praça, porque ali não era um lugar de vender pipoca. E aí não dá para a gente falar em segurança pública sem trazer o viés antirracista, porque a violência, a gente sabe que essa violência é desde a época que as pessoas eram escravizadas. Infelizmente, por mais que o Coronel Coutinho hoje tenha toda uma cabeça voltada para a questão da antirracista, nós sabemos que os nossos corpos de pessoas negras continuam disponíveis para a força policial. Eu estava brincando com o Alan lá no Carnaval da Bahia, as pessoas mais antigas sabem. Eu brincava com o Alan quando eu tinha 18, 19 anos, que eu ia para o Carnaval, que eu voltava do Carnaval, você recebeu uma fantada, né, que é uma porrada da polícia, era alegria. Um jovem de 18 anos vai para o Carnaval e volta sem tomar uma fantada da polícia, era alegria.
Então, os corpos negros, eu estou vendo ali Juliana, que tem um livro brilhante sobre encarceramento em massa, os corpos do jovem negro, Juliana, sempre foram motivo de disponibilidade da força policial a hora que quisesse. E isso é desde que Brasil é Brasil. Isso é desde a época da escravização. Só que naquela época, até em tese 1988, não podia discutir isso. Por quê? Não podíamos discutir isso porque o debate público da questão racial era criminalizado, porque o Brasil vendia a imagem da democracia racial e ganhava dinheiro e investimentos internacionais por se dizer um país que tinha a democracia racial frente aos Estados Unidos, África do Sul, onde tinha um debate global sobre o combate ao racismo. E o Brasil ganhou não só dinheiro na escravização, como pós-escravização, continuando negando o racismo. E hoje nós podemos discutir. E a gente sabe muito bem que o papel da polícia militar era justamente manter esse status quo do país, da hegemonia. Então, se você falasse alguma coisa, você era preso. Lélia Gonzalez, ela conta, quando ela foi criar o Movimento Negro Unificado, ela ia ser presa lá na Bahia, que ia ser Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial. Quando ela chegou na Bahia com o Nascimento, ia ser presa pela Polícia Federal, e aí fugiram e tiveram de criar o nome do Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial para Movimento Negro Unificado, porque discutir a questão racial publicamente era crime. E a gente sabe muito bem o porquê dessa criminalização. A gente sabe muito bem qual é o papel da polícia. Quando eu falo que eu era filho de sargento e não podia entrar no clube dos oficiais, como é que você quer discutir junto às instituições de polícia militar que os corpos da população negra eles não têm disponibilidade quando o soldado negro no quartel toma porrada no curso de formação? Quando um soldado negro no quartel, ele vai servir ao oficial, não sei como é a polícia, mas no Exército. Recentemente, eu fiz um vídeo, e aí citei o atual senador, que foi vice-presidente, que hoje é senador do Rio Grande do Sul, que ele não tinha nenhum problema de falar: general, se o senhor for comer filé mignon ao molho de madeira, a gente vai ter que dar macarrão com salsicha para os soldados. Ele falava: eu sou oficial general. Sabe? Então é isso que a gente está falando. Não dá para a gente fazer discussão de segurança pública se a gente entrar nas entranhas, Juliana, de como é feito a formação, de como são os regulamentos castrenses, arcaicos, atrasados e muito desigual, meu querido amigo Capitão Igor. Por quê? E eu falo sempre, quanto maior é a desigualdade do povo, menos desenvolvido é o Estado. Recentemente, também, essa semana, eu gravei um vídeo falando. Vocês que se dizem patriotas, basta vocês entenderem que quanto menor for a desigualdade social, mais econômico é o país. Eu terminei brincando assim, por questão de inteligência, diga não ao racismo em prol do Brasil acima de tudo e abaixo de Deus. É isso que nós temos que discutir. Só que o Brasil ele é retrógrado porque a gente sabe que essa desigualdade para quem vai. A gente sabe o discurso não precisa ir muito longe. A gente tem uma rede de televisão que até o ano passado todo poderoso escreveu um livro Nós Não Somos Racistas, dizendo que inventou o racismo foi a esquerda querendo dizimar o país. Está lá o livro escrito dizendo que a esquerda quer dizimar o país. Então, assim, e aí quando a gente vai para a polícia, que bom que hoje nós temos coronéis negros, que bom que a gente vê mulheres negras oficiais, cabelos trançados, né? Por quê? Mas a gente tem que continuar esse debate. Quando você falou de saúde mental, o meu irmão, ele perdeu. A minha cunhada morreu com 37 anos de idade, Marcelo. 37 anos de idade, minha cunhada morreu de câncer. A minha sobrinha tinha 2 anos e a outra tinha 5. Ele, com 8 dias, tinha de botar uma pistola na cintura e ir trabalhar, onde as 2 filhas dele, uma de 2 e outra de 5 anos, chorava a morte da mãe e pedindo para o pai não ir. Que cabeça essa pessoa tem para poder dar garantia de segurança para alguém? Mas só que para os comandantes o que vale é o quê? É policiamento na rua. Não há preocupação se aquele policial que está lá na rua ele tem condições de fazer alguma coisa, tem condições de dar um socorro. E eu conto isso aí, meu irmão. Minha cunhada morreu com 37 anos de idade, deixou uma filha de 2 ou de 5. Ele, com 8 dias, pistola na cintura e na rua, fazendo policiamento. Então, assim, antes para discutir segurança pública, e aí eu quero deixar também bem registrado que segurança pública não se limita a
operações e ações policiais é muito além, tá? Mas aí eu vim mais por viés da ação policial, levando em consideração a fala de Thaís, porque eu até falei, eu queria ser o último, que eu queria realmente aproveitar as falas. Então, por isso que eu estou falando mais ação policial. Mas, repito, segurança pública não se limita à ação policial. Então, essa questão racial, gente, é imprescindível. Não dá para a gente achar que a gente vai fazer uma segurança pública boa se a gente parar para discutir como está sendo formado, como são os regulamentos. Por exemplo, tem coronéis que eu conheço que promove a igualdade racial, mas manda prender o seu major porque entrou no restaurante e não deu um bom dia para ele. Então, isso tudo faz parte do racismo. Sabe? Tipo assim, você pensa, você sabe com quem está falando, quem você pensa que é. Então, ao mesmo tempo que vai lá e promove cursos de promoção à igualdade racial, manda prender o major porque entrou no restaurante, Marcos, e não deu um bom dia para ele. Olha como os corpos são disponíveis. A gente aprende que a liberdade é o bem, é o segundo bem mais importante da gente, só perde para a vida. No entanto, o policial militar perde a liberdade sem direito a habeas corpus, está na Constituição. Perde, eu me lembro quando eu era oficial, às vezes, o coronel não gosta da pessoa, falava assim, senhor, cadê o negócio? Ah, não fez não. Ó, esse final de semana você está preso. Não tinha nada, era você está preso, acabou, você abaixava a cabeça e era recolhido. Isso até, eu estou falando coisa de 2000, até 2000. Era assim. Então, assim, o que adianta te falar de liberdade quando você pega um policial e fala que a liberdade não tem valor? Que ele pode ser preso porque não deu bom dia ao comandante que estava no restaurante. Então, essas discussões nós precisamos fazer. E a discussão não está só na formação, está nos regulamentos, está, e a gente realmente entrar na seara da questão racial. Eu vi Silvio Almeida falando mais cedo sobre segurança pública, que eu falo. Segurança pública é uma grande... Eu acho que é uma grande armação que, às vezes, as pessoas caem de achar que segurança pública eficiente não combina com direitos humanos. Não, gente. Segurança pública eficiente só vai existir se for coadunado com os direitos humanos. E aí, para coadunar com os direitos humanos, tem que falar o quê? Aí tem que fazer o corte de gênero, aí tem que fazer o corte racial, sabe? Senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu tive quanto tempo? 5? 3. Tá. Eu fiz, o ano passado eu vim aqui em Brasília várias vezes debater, porque para mim, gente, para mim, Marinho, é um absurdo. Eu, na minha área de advogado, o Supremo Tribunal Federal não tem uma pessoa negra. Eu vim aqui o ano passado várias vezes pedir uma mulher negra no STF. Eu tive com o ministro Benedito Gonçalves, o Superior Tribunal de Justiça são 33 cadeiras, só tem uma cadeira ocupada por uma pessoa negra, Benedito Gonçalves. Ele falou, Marinho, eu estou preocupado que eu estou me aposentando no ano que vem e corre um sério risco do Superior Tribunal Militar não ter nenhuma pessoa negra ocupando uma cadeira. Gente, nós estamos regredindo. Então, Marcos, eu quero te agradecer, porque assim, quando você disponibiliza um espaço desse, importante como esse, aqui em Brasília, no IDP, para a gente discutir segurança pública com viés antirracista, isso é meu consolo que nós podemos evoluir. E, por fim, agradecer a Marcos e dizer sempre, gente, dizer não ao racismo é dizer sim à vida. Dizer não ao racismo é dizer sim à paz. Dizer não ao racismo é dizer sim a uma sociedade plural, diversa e, principalmente, desenvolvida. Muito obrigado. Muito obrigado, Marinho. Eu vou passar a palavra para Yuri Silva e, ao mesmo tempo, eu vou deixar essa sala, porque eu disse que é muita... Então, o Marinho vai acumular o papel aqui de moderador e, Yuri, por favor, fazer suas considerações nessa nossa atividade sobre segurança pública e viés antirracista. Boa tarde a todas, todos e todes. Queria agradecer também o convite ao Marcos Rezende, vice-presidente do IRA em Brasília, e a instituição como todo, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, registrar a admiração a essa casa, da qual eu já fiz parte, né, como coordenador de Direitos Humanos, e o trabalho desenvolvido em reflexões importantes como essa no campo da segurança pública. Eu não tenho uma oratória tão eloquente como da capitã Thaís e de Marinho, então
vou falar aqui com vocês sentado mesmo, muito no sentido de expor algumas questões, algumas reflexões soltas sobre o que eu penso nesse viés da segurança pública, né? Primeiro, colocando o lugar de onde eu venho, que é do movimento social negro. É a minha formação política, social, acadêmica, é do coletivo de entidades negras, o CEM, é da articulação das organizações tradicionais do movimento negro brasileiro, é do debate sobre preservação da vida da juventude negra, e eu sou daquela geração que é fruto da geração do primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra. Não estava lá, mas Juliana Borges estava lá, está aqui na nossa sala. Então, é que faz pouco tempo, Ju, mas eu sou fruto dessa geração que se reuniu em Lauro de Freitas, na Bahia, para reafirmar em 2007, que a vida da juventude negra era uma pauta inegociável no campo da segurança pública, não obstante debater a preservação da vida da população negra de uma forma ampla, já que a população negra é violada em todas as suas especificidades, sejam as comunidades quilombolas, sejam os povos de terreiro, sejam as mulheres negras, mas a juventude negra tem sido afetada de forma emergencial, de forma mais gritante, por essa política de segurança pública que, infelizmente, a gente tem institucionalizada e estatizada no nosso país e que diz que a gente tem direito a nada. Então, ser fruto dessa geração também e vir depois de uma reflexão tão potente como foi o 1º em junho, também localiza, obviamente, o espaço, o lugar onde eu debato essa pauta. E, sobretudo, coloca no centro dessa discussão uma perspectiva de que a pauta de segurança pública, ela não é, como disse Marinho, centrada somente na discussão sobre o aparato policial militar, e ela sequer é uma discussão que deve ser centrada só sobre a pauta da segurança pública. É uma pauta que é muito mais sistêmica do que debater encarceramento, debater as instituições corporativas, né, policiais militares e as outras instituições policiais que formam o aparato, o arranjo do sistema de segurança e seguridade no nosso país. Essa perspectiva foi a perspectiva que a gente agora, na recriação do órgão de igualdade racial do governo federal, o Ministério da Igualdade Racial, tentou e tem tentado aplicar na condução da política pública de segurança e de debate sobre a vida da juventude negra, especialmente com a elaboração do Plano Juventude Negra Viva, sobre o qual eu vou falar logo em breve, nos próximos minutos da minha fala. Mas demarcar também essa perspectiva é essencial para dizer que não dá para debater segurança pública só debatendo uma pauta que é muito célebre, e eu vou fazer uma fala polêmica aqui, que é muito célebre recentemente, né, que é o uso de câmeras corporais nas fardas policiais militares. Isso é essencial. E nós celebramos muito a portaria do ministro Lewandowski das últimas semanas, que determina diretrizes para os estados para o uso das câmeras corporais. Essa é a meta número 1 do Plano Juventude Negra, pactuada com 18 ministérios, depois da escuta de 6 mil jovens negros em 27 caravanas participativas em todas as unidades da Federação do Brasil, mas não é o elemento que sozinho tem qualquer potencial de resolver o problema do racismo institucional, estrutural e sistêmico que estrutura a nossa sociedade e, por óbvio, estrutura as corporações policiais também, especialmente as corporações policiais militares, que são aquelas que, de fato, né, lidam ali com o contato com o cidadão no dia a dia, no território. Essa perspectiva aponta para um sentido de que debater a política de educação, debater a política de saúde, debater a política de assistência social e todas as outras que estão dentro da estrutura do Estado brasileiro na formação desse ou de qualquer governo, é essencial para o debate de segurança pública. Nós não vamos resolver, Tenente Coronela Denissa Santiago, essa questão
da segurança pública debatendo só aparato policial, debatendo só a questão do encarceramento, debatendo só segurança pública. Acho que essa é uma primeira premissa essencial para o nosso debate, considerando, e sempre é bom reafirmar, né, para não ter interpretações equivocadas das nossas falas em público, de que esses debates são essenciais. A população negra é que está mais a que mais compõe, infelizmente, o sistema penitenciário, mesmo que em caráter de exceção, e muitas vezes, né, em relação à legislação, sem processos transitados julgados, mais de 40% da população carcerária. É a população que mais morre em operações policiais, que também, recentemente, com o uso das tecnologias no policiamento, é presa de forma inadequada pelo uso de reconhecimento facial, e aí estamos debatendo no Congresso, né, legislações sobre isso, com apoio de grupos políticos muito fortes do nosso país, mas sem debater o avanço da discussão e de uma discussão racializada nos outros campos das políticas públicas, o debate de segurança pública não vai resolver o problema da violência urbana sozinho de forma nenhuma. Então, acho que essa questão é essencial. E como é que a gente, por determinação, encomenda e concepção da ministra Aniele, começou a tratar essa concepção, Thaís, na produção do que hoje é o Plano Juventude Negra Viva? Foi justamente entendendo que, sim, óbvio, o Ministério da Justiça é um parceiro essencial para construir com o Ministério da Igualdade Racial um plano que se chama Juventude Negra Viva, mas tão essencial quanto é promover políticas de empregabilidade e acesso à renda, tão essencial quanto é promover a aplicação das legislações normativas que possibilitam a educação étnico-racial nas escolas públicas, para que essa juventude, sobretudo jovens homens negros, que são os que mais evadem do ambiente escolar, não evadam tanto quanto evadem, que a gente tenha uma política nacional integral de saúde da população negra que permita o atendimento específico dessa população e dessa juventude nos seus equipamentos próximos das suas casas, uma assistência integral. Acho que o próprio conceito de política de saúde integral, acho que a gente tem que beber um pouco dele para trazer isso para a educação, para a segurança pública, né? Para falar o que é uma segurança pública integral para a população negra, é justamente essa segurança que inclui todos esses elementos como parte do trabalho, do esforço de redução das vulnerabilidades, para, como consequência, reduzir o efeito mais terrível, que é a violência letal, que afeta a nossa população, especialmente a nossa juventude entre 15 e 29 anos, e que, mais recentemente, tem nos noticiários, a gente tem visto, tem morrido cada vez mais jovens, os nossos jovens, né? Muitas vezes antes mesmo de 15 anos, de 14 anos. Então, acho que essa é uma percepção essencial. E por isso que esse plano, o Plano Juventude Negra Viva, bebeu dessa concepção para promover uma articulação dos 18 ministérios da Esplanada, para que fosse construído, não de outra forma do que a que foi feita, que foi escutando essa quantidade de jovens em 27 unidades federativas, e a partir da proposição dos problemas prioritários elencados por aqueles próprios jovens e da elaboração de soluções por eles próprios também nessas oficinas, nós montamos uma grande matriz que foi discutida exaustivamente dentro do governo para chegar às propostas que nós chegamos na elaboração do plano, que foi anunciado por nós e é o maior plano do Executivo da história para preservação da vida da juventude negra, com 217 ações, 45 metas e o investimento previsto de 4 anos de R$ 1,5 bilhão de reais. Mas todos esses números fazem pouco sentido sem essa concepção de uma segurança pública que é cidadã, que é próxima das pessoas, mas que é integral, ultrapassa as corporações policiais. E eu acho que esse que é o elemento que a gente tem atuado para efetivar no exercício das nossas tarefas, né, no âmbito desse ministério, do governo do presidente Lula, e o compromisso que o presidente Lula talvez
da forma mais intensa que ele já fez na vida, demonstrou com essa política, ao incentivá-la, patrociná-la e ao, com 2.000 pessoas no ginásio na Ceilândia, lançar esse plano e dizer que essa pauta é prioridade para todos os ministros ali presentes e para todos que ouviram também, que não estavam presentes, e cobrar, inclusive, relatórios bimestrais e trimestrais para a efetivação dessas 217 metas. Eu quero finalizar dizendo que todo esse esforço, ainda que nessa magnitude, ainda é pouco, e nós sabemos disso, e talvez não resulte em dados concretos de redução da violência em um país que tem as características geográficas que o Brasil tem, porque reduzir a violência também nas estatísticas depende de um esforço que é um esforço subnacional, entendendo o papel fundamental dos estados, incontornável dos estados na produção da pauta de segurança pública e nesse conceito integral dos municípios, que é onde se dá a efetivação de vários direitos no território, não tem como fugir disso. Então, o nosso trabalho, ele é, no fundo, também um trabalho de conquista de corações e mentes, de convencimento das pessoas, por meio dessa mobilização governamental, de que uma política de segurança pública efetiva é essa que a gente está defendendo, e não uma política conservadora, não uma política de guerra às drogas, que, na verdade, no final do dia, resulta na guerra ao povo negro e aos pobres, miseráveis do nosso país, favelados, periféricos, e não uma política baseada no bandido bom é bandido morto. É uma guerra de concepção ideológica no final do dia. E é a partir desse processo de mobilização, no nosso caso, a partir do governo, de muitos de vocês a partir da sociedade civil, de muitas de vocês a partir da corporação policial, e que bom que temos vocês nessa tarefa árdua e hercúlea para que a gente possa avançar na discussão sobre como o Brasil perde, não só do ponto de vista civilizatório e social, mas aí, se não é suficiente esse argumento, perde do ponto de vista econômico, com a morte de jovens negros a cada 23 minutos no nosso país. Nós estamos matando, portanto, não o nosso futuro, essa perspectiva de que a juventude é o futuro, né? Não, estamos matando o nosso presente. Estamos matando quem produz economia, quem trabalha, quem contribui para o bolo do PIB brasileiro. Se não nos convencemos da perspectiva ideológica, que a gente possa, pelo menos, se convencer dessa perspectiva mais pragmática do prejuízo para o desenvolvimento econômico e social do nosso país que uma política de segurança pública regressiva e violenta provoca na nossa sociedade. Então, são essas reflexões que eu queria trazer, muito honrado de estar aqui na presença da nossa tenente-coronela Denise, da minha irmã Thaís, sempre uma querida, da nossa companheira também, porque eu acho que espaços como esse, com outras pessoas aqui de corporações policiais para debater junto com a gente, para nos escutar, nos ajuda no avanço sobre um denominador comum e do entendimento de que nós estamos todas do mesmo lado dessa trincheira, porque são pessoas como Denise, como Thaís, como é seu nome? Como Elma, que morrem no dia a dia também, no exercício das suas funções como trabalhadoras e trabalhadores da segurança pública. São homens negros também, trabalhadores da segurança pública, que morrem todos os dias. E, do lado dos civis, somos nós, gente como eu, como Marinho, como Marcos, como Lebron, que morrem todos os dias vítimas dessa política. Então, acho que nós temos que ter um pacto, que é o pacto de não deixar que nos matem. Muito obrigado. Pessoal, eu vou aproveitar um restinho de tempo que temos aqui e eu vou abrir para duas perguntas. Aí vou perguntar, duas perguntas, responde ficha. Boa noite, pessoal. Eu sou Rafael Custódio, repórter da Agência Pública. Yuri, eu queria te fazer uma pergunta. Você citou que também o governo conta com o esforço dos estados, né, para poder conter a letalidade de pessoas pretas. Mas, assim, a gente tem um governador, não vou citar de qual estado, mas vão saber a referência, que disse que nós podemos ir até na Liga da Justiça, que ele não está nem aí, referente às mortes que aconteceram numa determinada região do estado, né, sendo denunciadas pela imprensa, por organizações não governamentais que estavam ali atuando ao lado dos direitos humanos, né.
E eu queria te perguntar se, por exemplo, o governo tem alguma ação a curto prazo para a gente poder evitar que novos massacres, como os que aconteceram na Baixada Santista, eles ocorram de novo. Queria saber se o governo tem algum tipo de política objetiva, alguma ação rápida para a gente evitar esse tipo de ação. E se o governo também estuda algum tipo de investigação para punição também das pessoas que estavam atuando diretamente nas mortes na Baixada Santista. Vai fazer em bloco, né, Mário? Porque para poder. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, está ressonando na minha cabeça o dia inteiro. Eu sou do norte do estado do Rio de Janeiro, trabalho com orçamento público, e aí qual é a questão? A gente tem tido discussões bastante enriquecidas aqui ao longo do dia, só que a gente não está pautando o orçamento para financiar tudo isso. E o ministro Silva chegou a mencionar a necessidade desse fortalecimento institucional. O Yuri lista e apresenta pontos, e por sinal queria parabenizar você e toda a estrutura do MIR pela aguerrida e heróica batalha na estruturação do Plano de Juventude Negra Viva, na retomada. Só que o que a gente percebe na esplanada e o que a gente percebe no Congresso é que a gente tem uma maioria de população negra, e a gente, por exemplo, só agora, a partir do ano passado, que foi ter uma bancada negra para poder discutir o nosso orçamento. E a gente ainda vive um cenário que o orçamento para políticas de igualdade racial ainda não é prioridade. Haja vista o Pronasce Juventude, que também está com dificuldade orçamentária, e tantos outros programas. Se você pegar o plano plurianual, você vai ver um monte de coisa muito legal, mas sem financiamento. Então, a minha pergunta é, como o MIR, e aí falando muito nesse sentido, que caiba que a gente está num governo progressista, mas eu acho que ainda assim a gente precisa estar sempre nesse movimento de ganhar esforço, porque é uma luta cotidiana. Então, como vocês têm encarado esse desafio de fazer essas articulações e como vocês leem avanços e retrocessos no sentido da articulação política para que a gente, de fato, reverbere isso em orçamento e em financiamento de política pública? Tá, vou responder as duas junto, tentando chegar no máximo de precisão, mas é difícil porque são questões complexas. Primeiro, sobre articulação, eu acho que o Ministério tem essa característica que estrutura ele, né? Um Ministério transversal, intersetorial, de articulação e não finalístico. Sempre foi a característica do órgão de igualdade racial federal e de qualquer órgão de igualdade racial no Brasil em nível estadual ou municipal. A nossa tarefa maior é justamente percorrer essa esplanada no sentido de dialogar com os outros ministros e falar isso aqui é importante. É importante observar a população negra aqui na pauta de educação, porque se o jovem negro não estiver na escola, ele vai estar vulnerável à cooptação do crime organizado na periferia ou na favela em que ele vive, e isso vai certamente gerar no futuro a morte ou dele, ou de um policial militar, ou de qualquer outra pessoa que ele possa entrar em confronto com o uso coercitivo de armas de todo tipo. Então, acho que a tarefa do Ministério é essa. Eu acho que ter uma ministra, e aí não estou puxando o saco da minha chefe, né? Mas com a cara e a característica da ministra Aniele, uma mulher negra de favela, que tem também a potência que tem social e que consegue alcançar tantas pessoas, nos ajuda muito nessa tarefa, porque faz com que, na disputa ideológica, mesmo aquela pessoa que está ali no dia a dia assistindo o Jornal Nacional e vendo as notícias de segurança pública do dia, e que nem é tão progressista como nós somos, que olhe e fale, não, eu simpatizo com a Aniele, então vou parar para ouvir ela melhor. Acho que essas coisas que parecem muitas vezes só simbólicas ajudam muito. E, por fim, eu queria dizer também que o governo atual tem uma marca que é essencial, que é a maior presença de pessoas negras em cargos de decisão da história da democracia, vamos dizer assim, recente do nosso país, para não arriscar uma afirmação mais megalomaníaca que eu erre. É certamente o mais diverso racialmente desde a redemocratização, e isso tem nos possibilitado muito acessar e racializar, acessar políticas, né? Acessar os ministérios e racializar essas políticas sem ter que gastar aquele tempo de convencer as pessoas, né? Tem muita gente boa já no governo convencida do que a gente precisa fazer. E não só a gente negra também. A presença das pessoas negras são indispensáveis, claro. Claro, temos a Sheila no Ministério da Justiça, temos Marivaldo, temos Zara no Ministério da Educação, temos secretários nacionais negros em vários ministérios, na maioria deles, e isso é muito importante.
E, por último, respondendo a pergunta do companheiro, dizer que esse conceito de política concreta numa pauta tão complexa como essa é muito difícil de se aterrissar na realidade, porque a pauta de segurança pública ela tem esse nível de nuances, essas camadas, e também de capilaridade, e influenciar nos entes subnacionais é sempre uma dificuldade. A União tem essa característica, tem esse papel, essa atribuição de ser um poder indutor, né, de políticas nos territórios, mas especialmente na pauta de segurança pública, o fato é que a Constituição dá poderes muito superiores para os estados em relação à União. Então, o Ministério da Igualdade Racial sequer tem essa atribuição da pauta de segurança pública, ele é um ministério articulador de promoção de direitos para a população negra. Então, eu acho que cabe essa pergunta muito mais para quadros do Ministério da Justiça. E mesmo o Ministério da Justiça, ainda que do ponto de vista conceitual, o ex-ministro Flávio Dino, o agora ministro Lewandowski, tenham essa concepção de que a União precisa induzir essas políticas, reside nos governos estaduais o maior poder sobre essas questões. Aí é uma batalha árdua que, além dessa batalha da opinião pública, da concepção ideológica, é uma batalha também política. Nós precisamos ganhar mais governos, disputar a eleição para ganhar mais governos para a gente aplicar a política pública que a gente acredita na segurança pública. Acho que só tem essa saída na prática. Pessoal, eu fiquei com a responsabilidade de fechar a mesa. Como eu tenho mais velha aqui, eu posso fechar a mesa aqui, minha mais velha? Pessoal, obrigado pela atenção e até uma próxima. Obrigado aos participantes aí. Viu? Obrigado. Se eu te perguntasse o que é o amor, Gente, desculpe, eu esqueci o vídeo. Você está aqui lá da se eu te perguntasse o que é o amor, o que você responderia? Bell Hooks nos diz que o amor é tudo que ele faz. Oxum nos conta que, olhando para dentro, encontramos o verdadeiro amor. Iemanjá acrescenta que é na união desses vários amores de dentro, espalhados para fora, tais como os ventos de Oiá, somos capazes de revolucionar o mundo, pois a nossa força curativa está na nossa capacidade de nos irmanarmos, aquilombarmos, de construir o nosso mundo. Assim, através da compreensão e respeito aos fundamentos ancestrais, algumas sementes foram jogadas, regadas, em um solo outrora preparado pelos nossos antecessores, pelos nossos ancestrais, para fazer florescer, para fazer prosperar e dar continuidade na arte de amar, de cuidar, de transformar, de curar, de experienciar o amor e tudo que ele faz. Surge então o programa Cuidando de Nós Ubuntu, um programa criado pelo Departamento de Promoção Social, através da parceria do Centro de Valorização da Mulher, Centro Maria Filipa, e o Núcleo de Matriz Africana da Polícia Militar, NAFPM. Em 2020, com vias à qualidade de vida e bem-estar da pessoa policial militar, frente às suas diferenças e peculiaridades. Essa tecnologia de segurança pública, de autocuidado, autoestima, autoconhecimento, autovalorização, usa ferramentas de diversas áreas do conhecimento: neurociências, filosofia africana, educação física, direito, terapias integrativas, tecnologias de terreiro, teologia de matriz africana, psicologia, comunicação, teatro e educação. Tudo em uma perspectiva afrocentrada e pluricentrada, usando como metodologia principal a Praxis. Este programa é distribuído em diversas versões, sendo eles de Filipa para Filipa, imersão para mulheres, Sankofa, imersão para homens de cuidado, Tirei de 10, tecnologia de cuidado frente à violência racial e religiosa, e se fosse você, tecnologia de saúde frente à violência doméstica. Venha participar dessa grande roda de cuidados, transformação e amor. Venha para o Cuidando de Nós. TMBA, uma força a serviço do cidadão.